Olá, eu sou Selene Baboni, médica veterinária. Se você não está inscrito em nossos canais, nos siga no MedVet Fora da Caixa. O que vamos conversar hoje? Qual é o nosso assunto do dia? Vamos falar sobre grade curricular. Toda vez que você, aluno e agora estudante de medicina veterinária, ingressa na profissão, ingressa na carreira, você tem uma grade curricular para seguir. Selene, o que é essa grade curricular? A grade curricular são as disciplinas, as matérias que o aluno tem que cursar. Por exemplo, primeiro ano você pode cursar anatomia descritiva 1, anatomia básica, né? Você pode estudar também histologia, você pode fazer embriologia. E por que eu estou falando você pode? Porque dependendo da instituição, a grade curricular pode mudar. Além disso, né, a instituição ela pode ser baseada semestralmente, então você tem 2 semestres por ano, ou a grade curricular pode ser anualmente. Então isso depende da instituição e o que eu quero dizer, da faculdade que você está cursando, se ela é anual ou se ela é semestral. Então aí depende qual é a grade curricular que você deve seguir. O que eu quero dizer é que a grade curricular ela é obrigatória. Isso é planejado dentro do Ministério da Educação, né, para cada profissão. E não seria diferente para a medicina veterinária. Então a grade curricular é algo que o aluno deve sim, obrigatoriamente cursar. Mas fora da caixa, fora da grade curricular, o aluno tem uma ampla, né, vida acadêmica a seguir. E esta é a ideia, né? Ou seja, sair da caixa, sair da grade curricular, mesmo tendo que cumprir carga horária. E carga horária quer dizer tempo dentro da sala de aula, tempo dentro do laboratório, tempo dentro do hospital veterinário. Então é assim, a grade curricular ela tem uma plataforma, né? Ela tem um escopo a ser seguido por cada instituição e por cada aluno graduando, né? O que você, aluno de medicina veterinária, deve entender que você sim pode fazer coisas fora da grade curricular. Isso é extremamente engrandecedor para o aluno. Por exemplo, o primeiro ano ou o primeiro semestre, aí depende, né, da faculdade que você esteja cursando, né, a instituição em si, ela é muito básica e é importante você seguir essa grade curricular para você ter uma noção, porque às vezes aquele sonho, eu quero trabalhar, por exemplo, com pequenos. Eu vou esperar a grade curricular que é clínica de pequenos lá no 4º ano, que são já disciplinas profissionalizantes. Não dá para você esperar. Então, o que eu posso fazer no primeiro ano? O que eu posso sair da grade curricular, tá? Então, normalmente esse primeiro ano, primeiro semestre, o aluno de medicina veterinária, o graduando, né, de medicina veterinária, ele deve seguir a base da grade curricular. E isso é extremamente importante. Então, eu fiz isso. As matérias básicas que eram anatomia, embriologia, né, histologia ou citologia, aí depende, né, de cada instituição o nome das disciplinas, né? Eu as cursei durante o ano, durante o semestre, aí depende da sua faculdade, né? De maneira como igual a todos os alunos. Todavia, né? Já nesse primeiro, né, contato com as disciplinas, você já conhece os docentes, você já vê, são disciplinas básicas, óbvio, você não vai poder fazer uma cirurgia, mas, né, você pode, por exemplo, acompanhar os monitores ou estagiários, aí depende qual é o nome que dão aí na sua faculdade, acompanhar a rotina dessas disciplinas básicas. Por que eu estou falando isso? Por que é importante? Eu, no primeiro ano, lá na instituição a qual eu comecei, né, que é a Universidade Nacional de La Plata, tinha a oportunidade, né, de eu poder fazer um estágio e lá era chamado de monitoria no 2º ano, né, se eu acompanhasse a rotina já no primeiro ano. Então o que eu fiz? No primeiro ano eu acompanhava a rotina, né, dos monitores, né, que lecionavam, auxiliavam o professor na disciplina qual eu estava cursando. E por que isso foi importante? Porque a gente vai pegando técnicas, a gente vai pegando ideias, a matéria era histologia e embriologia básica. Então, durante meu primeiro ano, além de cursar a matéria como todos os outros alunos, nas minhas horas vagas, nas minhas janelas, que a gente chama, né, eu ia
para o laboratório de microbiologia e de histologia para, nem que seja limpar material, ajudar a arrumar as lâminas de microscopia. E eu fiz isso durante o ano inteiro, desde o primeiro ano que eu entrei na faculdade. E por que isso foi muito importante para mim? Porque quando eu terminei a disciplina dentro da grade curricular, tá, igual todos os alunos, né, a gente faz parte, né, da vida acadêmica, né, de todo graduando de medicina veterinária. Eu, durante todo esse ano, fiz, né, a disciplina normal, fiz as provas parciais, finais, aprovei a disciplina. Cada instituição tem uma nota, cada instituição tem uma metodologia. Quando eu aprovei ela, no ano seguinte, eu poderia pleitear, né, a vaga de monitor. Mas para isso, normalmente os professores daquela disciplina, eles davam tipo um ponto, vamos dizer assim, a mais, né, para aqueles alunos que acompanharam a disciplina fora da grade curricular. Por isso que eu estou falando para vocês que é extremamente importante você, nem que seja fazer um estágio, monitoria, aí o nome vem de cada faculdade, qual é o nome que eles dão, né? Durante, né, a minha grade curricular eu acompanhei os monitores da disciplina. Isso foi muito importante, porque aí depois, no ano seguinte, que foi meu segundo ano, eu fiz a prova. Isso é assunto para um outro tema, né, para um outro assunto, um outro vídeo, um outro conteúdo que a gente possa estar conversando, mas eu fiz a prova. Mas entendam que um ano antes, né, eu já estava pensando o que eu poderia fazer, mesmo sendo no primeiro ano. Isso dá para você fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, até no quarto ano você pode fazer isso. Ou seja, você vislumbra lá na frente, fora da grade curricular, alguma coisa que você quer muito, né, que é possível. Então, no meu caso, foi extremamente importante. Por quê? Porque eu já havia acompanhado os monitores no meu primeiro ano de faculdade de algo que eu queria e que só era possível na minha faculdade no segundo ano. Por quê? Eu só posso ser monitora se eu já cursei e aprovei aquela disciplina. Mas mesmo assim, cursando a disciplina, eu já meio que fiz um estágio acompanhando, e era coisa básica. Limpava a lâmina, organizava os microscópios, organizava as listas de chamadas. A gente às vezes não dá muita atenção para isso. Mas quando a gente vai pleitear uma vaga, o docente daquela disciplina já conhece. Ah, a Selene, né? Ela, durante a disciplina, ela estava aqui junto com os monitores. Mesmo fora do horário da disciplina dela, ela já ajudava, organizava as listas dos alunos, até da própria turma. Então, não entendo isso como, eu quero, né, estar junto com o professor. Não, entendo isso como lá na frente o quão importante isso pode ser. Então, sair um pouco da grade curricular fora, né, fazer algo extra, vamos dizer assim, vale a pena para uma coisa futura dentro da vida acadêmica. Então, a grade curricular, ela te dá uma base. E nos primeiros anos a gente é muito, vamos dizer assim, imaturo, né? A gente está saindo do ensino médio, não sabe o que pode fazer, mas peguem dicas, né? Com outros alunos dos anos, né, para frente, do segundo, do terceiro, do quarto ano, ou mesmo com os monitores, porque normalmente os monitores também são alunos, né, também são graduandos de medicina veterinária, porém eles estão em disciplinas em anos subsequentes ao seu normalmente. O que é conhecer a grade curricular de sua instituição? Então, o que é importante para o aluno ter em mente que a instituição ela é baseada em 3 grandes linhas, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E o que isso quer dizer, né? Em termos simples. O ensino é a grade curricular, tá? A pesquisa é alguma coisa mais aprofundada, por exemplo, um mestrado, um doutorado, que é depois da formação acadêmica do aluno. Porém, a gente tem iniciação científica, isso também é pesquisa, isso está dentro da vida acadêmica. E o que é extensão, Selene? A extensão, por exemplo, são grupos de estudos, projetos extensionistas que a gente chama de extramuros, fora da faculdade, ou seja, acompanhar uma comunidade, fazer um grupo de estudos. Então, para vocês terem uma ideia, toda instituição tem ensino, pesquisa e extensão. Esse conteúdo que a gente está conversando agora, né, neste momento, é totalmente sobre ensino, a grade curricular. Então, assim, conhecer a grade curricular minuciosamente é extremamente importante para o aluno de medicina veterinária. Quando a gente entra na faculdade, a gente não tem muito essa ideia, tá?
Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque tá, o aluno, a gente tem essa afoita de não, eu quero operar, eu quero atender uma vaca, eu quero ver um cachorro, eu quero fazer uma sutura. Calma, tá? Vai chegar a sua vez. Mas para isso, o aluno precisa entender o que é a grade curricular. Então, quando você entra na instituição, tá, é importante você conhecer a grade curricular. O que isso quer dizer? Quais disciplinas eu vou ter, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é extremamente importante o aluno ter um planejamento, tá? Um planejamento para ele se organizar quando for falar de material didático, quando for falar de eu quero fazer um projeto de extensão, eu quero participar de um grupo de estudos, eu quero fazer uma pesquisa de iniciação científica, mas você só pode fazer tudo isso se você se planejar. E o planejamento, a base dele, para o estudante de medicina veterinária, precisa ser a grade curricular. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nos primeiros anos são matérias básicas. A partir do terceiro, do quarto e no quinto ano são disciplinas, matérias profissionalizantes, as quais exigem muito mais do aluno, tá? Então é assim, o primeiro e o segundo ano exige porque o aluno, ele quer afoito, parte prática, a gente tem muita parte básica. Você não pode operar um animal se você não sabe a anatomia básica deste animal, tá? Você não pode entender como funciona ou prescrever um medicamento se você não entende como é a farmacocinética, a farmacodinâmica, ou seja, que nomes difíceis, né, Selena? Ou seja, como funciona esse medicamento dentro do organismo do animal. Por isso, primeiro você tem as matérias básicas, para depois ter as matérias profissionalizantes. E por que eu preciso me planejar, Selene? Porque, às vezes, né, e normalmente é o que acontece, nos primeiros anos os alunos têm muita janela. O que é janela? Por exemplo, eu tenho aula de anatomia segunda-feira de manhã e segunda-feira à tarde, a partir das 4 às 6 da tarde, eu tenho aula de histologia. Das 2 às 4 é uma janela. Às vezes na terça-feira de manhã você não tem aula. Eu estou falando isso para, tá, faculdades que são cursos integrais. Faculdades de meio período que também exigem e existem, né? Essas janelas, às vezes, elas podem ser mais espaçadas. Então, aí depende da sua grade curricular. Mas os cursos integrais podem ter essas janelas. E aí vem do aluno aproveitar essas janelas, não somente para estudar aquela matéria que ele viu, porque você pode estudar também à noite, você pode estudar final de semana. Não, Selene, à noite eu trabalho, final de semana eu tenho um descanso. Organize, planeje a sua grade curricular. E por que isso é fácil? Porque quando você entra na faculdade, começa o semestre, começa o ano, você recebe a sua grade curricular e aí você vê as janelas. Então você tem as opções de ou você aproveita essas janelas para fazer alguma coisa fora da caixa, né? Um estágio, um aprendizado, um acompanhamento dentro do hospital veterinário, um acompanhamento dentro do laboratório, seja de química, de bioquímica, de histologia, de laminário, tá? Ou você aproveita para fazer seu descanso, ou você aproveita para cuidar da sua família. Então, planeje-se. Mas planeje-se em cima da grade curricular, porque é ela que você vai seguir durante aquele semestre, é ela que você vai seguir durante aquele ano. Então é extremamente importante que você conheça a sua grade curricular. Então é assim, começou o ano, planejamento. Quais são as disciplinas que eu vou cursar, tá? Quanto tempo tem cada disciplina, o que essa disciplina exige, porque tem disciplinas que exigem parte prática, tem disciplinas que são 100% teóricas, tá? Essa disciplina me exige muito além daquele horário que eu tenho que cumprir ou não? Eu tenho como fazer um estágio daquela disciplina ou não? Por isso, é extremamente importante que o aluno se planeje na grade curricular. Além disso, existem faculdades que têm tópicos extras, que não é obrigatório, mas ela oferece ao aluno. Então, vocês estão vendo que a gente está falando de grade curricular, tá? E mesmo fora da grade curricular, existem faculdades e instituições que oferecem tópicos extras, tá? Alguma matéria que possa ser extra, mas não é obrigatório pelo Ministério da Educação. Ou seja, você vai se formar médico veterinário, vai ser graduado médico veterinário, mas a faculdade ela te dá esses tópicos a mais, que o aluno pode fazer. Mas para isso, você precisa de planejamento.
Para isso, você precisa organizar o seu semestre assim que ele se inicia, o seu ano assim que ele se inicia. Então, depende se é semestral, depende se é anual. Então, é importante que você planeje sua grade curricular. Tá, Selene, aonde eu pego essa grade curricular? Você tem duas opções. Você pode pegar no semestre anterior, tá? Porque normalmente as instituições já têm a grade curricular durante os 5 anos. Você pode pegar com o aluno, pode pegar no site da faculdade, pode pegar na secretaria da faculdade. Então, isso é simples, tá? De você ter qual é a sua grade curricular. Mas calma, não seja afoito, tipo, você vai chegar semestre por semestre, mas assim, se é semestral a sua faculdade, planeje o ano inteiro, tá? Por que eu tô falando isso pra você? Porque normalmente tem matérias que você vai precisar de material didático, que você vai precisar comprar algum material ou não. Então é bom você se organizar para você ter uma ideia também financeira, tá? Tem faculdades que oferecem esse material, tem faculdades que não. Então é importante você ter uma ideia durante o ano, como é que você vai se planejar, saber o tempo, né, que essas matérias exigem, o tipo de prova, vamos dizer assim, como é que é o docente daquela matéria, mesmo ela sendo básica ou não, se vai te exigir que você faça estágio ou não. Então é importante que o aluno organize a grade curricular dele assim que ele começa o semestre. Quer uma outra dica? Pergunte para alunos dos anos, né, que estão na frente, se a matéria exige muito ou não, porque assim, ó, a gente fala da nossa instituição. Então, na minha instituição, tinha aquele professor da matéria X que era mais difícil, tinha aquela matéria que o professor exigia mais, mas a sua instituição pode ser diferente. Então, a dica é, óbvio, a matéria é aquela, a disciplina é aquela, a grade curricular é esta. Todavia, tá? Cada professor, ele remaneja ou tem uma organização de sua disciplina. Então, a dica é, converse com alunos, com graduandos da sua própria instituição. Tire suas dúvidas com esses alunos da sua própria instituição. Se você já tiver um bom elo, né, um bom vínculo com o docente, você pode perguntar para o próprio docente. Mas o aluno do primeiro ano não conhece o docente. Mas ele foi em alguma palestra motivacional, em alguma palestra inaugural do curso, e aí ele vai acabar conhecendo algum aluno. Ah, Selene, eu sou um pouco tímido. Internet, tá? Entra no site da sua faculdade, nas redes sociais do curso da sua faculdade, ano X, ano tal, e pergunte, converse com esses alunos, porque isso é extremamente importante. Já vou dizer que sozinho você não vai conseguir, tá, avançar muito. Dicas, baseie-se na grade curricular, tá? Isso é extremamente importante. Planeje o seu semestre, planeje o seu ano, tá? Deixe tudo planejado, tá? Faça um bom planejamento lá na sua agenda, seja digital, seja de papel, você escolhe, tá? Organize-se, tá? Conheça, tá, a disciplina, conheça o docente, saiba quem é realmente docente, tá, da sua disciplina, não chegue assim, tipo, sem saber nada, independente se você está no primeiro ou no 4º ano, isso é extremamente importante. Conheça essa disciplina, se vai ter aula prática, se não vai ter aula prática, quanto é a carga horária daquela disciplina, isso é extremamente importante. Estude a grade curricular, eu tenho janela, eu não tenho janela, é interessante fazer estágio, eu consigo fazer estágio, não vale a pena fazer estágio. Quando eu falo estágio é alguma coisa fora da grade curricular, a dica é, sempre vale a pena, tá? Mesmo seja uma disciplina básica, sempre vale a pena, tá? Eu já contei para vocês, fiz estágio da primeira disciplina que eu fiz até a última, independente se eu gosto de grande, se eu gosto de pequeno, se eu gosto de química, se eu gosto de anatomia, sempre vale a pena sair fora da grade curricular, tá? Ah, Selene, minha faculdade é meio período. Independente disso, você pode fazer, e detalhe, tá? Não precisa fazer dentro da sua universidade, dentro da sua instituição. Às vezes você pode fazer numa clínica, em um outro laboratório. É que no primeiro ano, tá, você tem mais facilidade para fazer na sua própria instituição, porque você é aluno do primeiro ano, ainda você não está construindo, não tem ainda um currículo sólido, você acabou de ingressar na faculdade, então fica um pouco mais difícil, mas não é impossível. Então, essas são as dicas. Entendam como é importante você saber minuciosamente como é a sua grade curricular, tudo bem? Então, fiquem com essas dicas. Leiam bastante sobre, estudem o curso, tá? Não é a matéria, estudem o curso, como ele está baseado na sua instituição. E sempre pegue dicas com alunos da sua própria instituição. Se puder com o docente, ótimo.
Se você não conhece o aluno, use rede social da sua própria instituição, porque todas têm, tá? Isso é extremamente importante. Então, converse com colegas, converse com docentes, converse digitalmente, formalmente. Desenhe a grade curricular, seja semestralmente ou seja anualmente. Essas dicas são extremamente importantes para que você consiga construir, desde o primeiro ano até o último ano, uma grade curricular e um bom planejamento da sua vida acadêmica. Acompanhe nossas redes sociais no MED VET Fora da Caixa.